Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Dominum vobiscum, agnus Dei, vuluar sepulvuar, senepar pavier servier. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, nós faremos hoje a leitura do nosso vídeo de hoje, a continuação da leitura do livro dos Juízes, a dinâmica do processo histórico. O livro dos Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada e o 2º livro histórico, capítulo 18, na sua 4ª parte, o culto ao Deus do Êxodo. Nesse tempo, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um território para morar, porque ainda não tinha recebido sua herança entre as tribos de Israel. Os danitas mandaram 5 homens valentes de seu clã, de Saraá e Estaol, para explorar a terra. Foram até a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Micas, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Micas, reconheceram a voz do levita e se aproximaram, perguntando: "Quem trouxe você para cá? O que é que você está fazendo aqui e com que trabalha?" O levita respondeu: "Micas me contratou como sacerdote." Então lhe pediram: "Consulte a Deus para sabermos se a viagem que estamos fazendo vai dar certo." O sacerdote respondeu: "Podem ir em paz, a viagem de vocês está sob os cuidados de Javé." Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que os habitantes do lugar viviam em segurança, como os sidônios. Viviam tranquilos e seguros e não passavam privações ou apertos de nenhuma natureza. Sidônia ficava longe e eles não mantinham relações com os arameus ou arameus. Os exploradores voltaram para junto de seus irmãos em Saraá e Estaol, e estes lhe perguntaram: "Que notícias vocês trazem?" Eles responderam: "Vamos lutar contra eles, pois vimos que a terra é excelente. Não fiquem aí parados, não hesitem para tomar posse do território. Chegando lá, vocês vão encontrar um povo tranquilo. O território é extenso e Deus o entregou na mão de vocês. É um lugar onde os produtos da terra são abundantes." Então, cerca de 600 homens armados do clã de Dan emigraram de Saraá e Estaol, subiram e acamparam em Cariate e Arim, em Judá. É por isso que esse lugar até hoje se chama Acampamento de Dan. Daí passaram para a região montanhosa de Efraim e se aproximaram da casa de Micas. Os 5 exploradores que tinham estado aí disseram a seus irmãos: "Saibam que há nessas casas um efode e ídolos domésticos, uma estátua e um ídolo de metal fundido. Pensem bem no que vocês vão fazer." Eles se desviaram para lá. Chegaram à casa do levita e o saudaram. Os 600 danitas armados montaram guarda junto à porta. E os 5 exploradores entraram na casa, pegaram a estátua, o efode, os ídolos domésticos e o ídolo de metal fundido.
Enquanto isso, o sacerdote estava à entrada da porta com os 600 homens armados. Eles entraram na casa de Micas, pegaram a estátua, o efode, os ídolos domésticos e o ídolo de metal fundido. O sacerdote então lhes perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Cale-se e venha conosco para ser nosso pai sacerdote. O que é melhor para você, ser sacerdote na casa de um homem ou sacerdote de uma tribo e de um clã israelita?" O sacerdote gostou, pegou o efode, os ídolos domésticos e a estátua e foi com eles. Retomaram o caminho e partiram, colocando à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Já estavam longe da casa de Micas quando os vizinhos de Micas deram alarme e começaram a perseguir os danitas. Como vinham gritando, os danitas viraram para trás e perguntaram a Micas: "O que aconteceu? Por que você está gritando desse jeito?" Micas respondeu: "Vocês roubaram o Deus que eu havia feito e levaram também o sacerdote. Agora estão partindo sem me deixar nada. E ainda me perguntam o que foi que aconteceu?" Os danitas disseram: "Não diga mais nada, do contrário, alguns homens violentos poderiam atacá-lo e você perderia a vida junto com sua família." Os danitas continuaram a viagem. Micas, percebendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para casa. Depois de terem se apossado do Deus que Micas fizera e do sacerdote que vivia com ele, os danitas atacaram Laís, onde morava um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada e incendiaram a cidade, sem que ninguém fosse socorrer os habitantes, porque a cidade ficava longe de Sidônia e eles não se relacionavam com os arameus ou arameus, né? A cidade estava situada no vale que se estende na direção do Bet-Roob. Os danitas reconstruíram a cidade e aí se estabeleceram. Deram à cidade o nome de Dan, que era o pai dos danitas e filho de Israel. Antes, porém, a cidade se chamava Laís. Os danitas instalaram a estátua e Jonatas, filho de Gersam e neto de Moisés, assim como seus filhos, foram sacerdotes da tribo de Dan, até o dia em que as pessoas do território foram levadas para o exílio. Os danitas instalaram para seu uso a estátua que Micas havia feito, e essa estátua ficou aí durante todo o tempo em que existiu o santuário de Silo. Bom, então, vamos fazer a leitura aqui das explicações 19 a 21, né? Essas narrativas mostram alguns princípios básicos para se desenvolver um mínimo de relacionamento e unidade entre as tribos. Destaca-se como dever sagrado a hospitalidade, o retardamento da narrativa, capítulo 19, versículos 1 a 9, é justamente para salientar esse aspecto. Os habitantes de Gabaá e os benjaminitas violam esse dever. Capítulo 19, versículos 10 a 30. O capítulo 20 mostra como as tribos reagiam
com rigor contra aqueles que violavam essa hospitalidade. Talvez o único gesto de solidariedade capaz de manter a sobrevivência num território ainda cheio de inimigos. O capítulo 21 mostra como era necessário preservar a existência de todas as tribos e evitar a todo custo o extermínio de uma delas. Nessas circunstâncias, o rigorismo cede lugar à piedade e à compreensão. Assim nós concluímos, meus irmãos e minhas irmãs, o capítulo de hoje, a leitura do capítulo 18 do livro dos Juízes. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro dos Juízes no seu capítulo 19, já na sua quinta parte, Justiça e Solidariedade. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.